Deus falou comigo essa semana, compartilhei com o Valdeir, com a Jo, com o Júnior, com a Sabrina, com a Lu, que Deus falou comigo numa palavra, e eu queria estar falando com você também o que Deus me ensinou. Lucas capítulo 5, lá no versículo 5, fala assim: Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos seus companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Amém? Querido, o que o Senhor me ensinou essa semana que eu achei incrível? Não sei se você já tinha prestado atenção, mas o Senhor me mostrou um princípio poderoso na palavra de Deus. Aqui em Lucas 5 nós estamos falando sobre a pesca maravilhosa, quando Pedro passou a noite inteira lançando as redes e não pegou nada. E a Bíblia fala que quando ele volta para a praia, é a primeira vez que ele encontra Jesus, e Jesus fala para ele assim: afasta um pouquinho mais do teu barco e joga as redes para o outro lado. E a Bíblia fala que quando eles pegam essa rede, ela está tão cheia de peixes, que Pedro precisa gritar para João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que estão na praia, para eles trazerem o outro barco, para eles virem junto, para que eles pudessem conseguir retirar da água todos aqueles peixes. E como nós lemos, a Bíblia fala que os dois barcos ficaram tão cheios de peixe que quase afundaram os dois barcos. Sabe o que o Senhor me ensinou essa semana? Querido, tudo aquilo que Deus tem dado sobre a sua vida, ele precisa ser repartido. Porque se você não tiver um coração generoso ao ponto de repartir, as redes podem se romper e você pode perder tudo. Se Pedro não tivesse pedido ajuda de João e de Tiago, as redes iriam se romper e a pesca maravilhosa ia ser perdida. E eu tenho certeza que se ele jogasse a rede de volta, não ia pegar nada. Por quê? Porque Pedro, diante da sua situação, diante da sua dificuldade, Pedro lançou as redes e ficou maravilhado com a pesca. Mas se o coração dele naquele momento fosse contaminado pela ganância, a rede ia se romper e ele ia perder tudo. Um dos maiores milagres de Jesus seria jogado fora, porque alguém se permitiu ser contaminado pela ganância. Então o que o Senhor me ensinou essa semana? Quando você está sendo abençoado, você precisa repartir para não se romper a sua rede. Você precisa ter um coração generoso, porque Tiago e Zebedeu também foram tocados pelo milagre por causa da generosidade de Pedro, porque senão ele ia perder tudo. E isso na nossa vida é para todas as áreas. Se Deus tem te abençoado, reparta. Se Deus tem te dado uma revelação, reparta. Se Deus tem falado com você, reparta. Se Deus tem de alguma forma alcançado você com milagres, reparta. Se você alguma vez recebeu algum milagre da parte de Deus, reparta, testemunhe, fale, envolva pessoas naquilo que Deus tem te dado, e assim a sua rede não vai se romper e o milagre não vai ser perdido. Quantas coisas, eu posso dar um testemunho essa semana, até para você entender o que eu estou falando, em forma de honra. Semana passada, a Lu até testemunhou isso no Abacuque, mas a gente estava vivendo um processo de negação de uma bolsa da escola dos meninos. Os meninos foi negado uma bolsa para os meus meninos por causa de um PDF errado, e eu perdi uma bolsa de 50% na escola dos meus meninos. Mas a gente falou para os meninos que a gente tinha perdido a bolsa, mas o Dani e o Dudu continuavam orando toda noite na hora de dormir: Senhor, a gente precisa de uma bolsa, Senhor, a gente precisa de uma bolsa. E queridos, aí o Peixe e a Sibeli, os nossos discípulos, um dia foram fazer uma renovação de um jazz da Mica, numa outra escola. E quando eles abriram para renovar o jazz numa escola que as duas crianças não estudavam, eles viram uma faixa escrito assim no computador: bolsas para terceira, quarta e quinta série. Quinta série é a sala deles, do Dani e da Micaela, da Luísa e de mais algumas crianças, do Luca, que estudam junto. E o Peixe e a Bel ligaram para mim na hora. O Peixe: olha isso aqui, vamos lá.
E era para uma outra escola ainda melhor, queridos. Em 3 dias, todos nós conseguimos trocar de escola com bolsa de 50% e 100%. Aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque todos eles são da mesma turma. O Peixe e a Bel poderiam ter guardado a informação só para eles. Ele já eliminava a concorrência. Eu lembro que, mas é verdade ou não é? Eles não sabiam quantas bolsas tinham. Eles podiam ter guardado a informação, não, vamos esperar dar certo pra gente, depois a gente avisa os outros. Poderia ou não poderia? Mas não, eles decidiram. Eu lembro que a Cibele falou: Sérgio, na hora a gente pensa, porque o diabo vem. Não, vamos primeiro garantir a nossa, depois a gente fala, não. Aí eu falei, não vou, vamos dividir. Dividiu para mim, que dividiu com o Júnior, que dividiu com o Du, que dividiu com o Júnior e a Cimeia. Enfim, todas as crianças estão numa escola muito melhor, porque decidiu não puxar a rede sozinha, senão a rede se rompe. Então hoje nós estamos aqui, felizes da vida, todo mundo com bolsa, porque alguém decidiu dividir a bênção. É sobre isso que eu estou falando essa palavra. Não retenha, e o Senhor vai te abençoar. Amém? Não retenha, e vai ser uma bênção. Nós vamos prosperar. Lá atrás nós temos as nossas maquininhas, nós temos os nossos envelopes, nós temos os gasofilaços e nós temos a nossa chave Pix. Eu queria orar por você enquanto você prepara a sua oferta. Não retenha aquilo que Deus tem te dado. Deixe o Senhor se revelar a você. Queridos, eu queria falar rapidinho sobre o nosso anexo, né? Nós estamos ainda na reforma do nosso anexo, mas nós ainda não chegamos àquele valor de 34 mil que é a reforma do anexo, tá? Nós ainda estamos aí num déficit de 16 mil. Então, está entrando dinheiro, mas ainda a gente precisa de recursos. Então você que pode, nos ajude com uma oferta especial para o anexo. Se você for lá, você vai ver que as crianças já estão numa estrutura que nem se compara com o que era. E o Senhor tem nos abençoado, mas ainda temos esse déficit. Então se você sentir de Deus, ore, coloque diante de Deus: Deus, eu quero participar, quero me envolver nesse projeto. Qual oferta eu posso dar? Você vai entrar no aplicativo da igreja, lá tem dízimo, oferta da célula e reforma do anexo. Você clica ali, você pode estar fazendo uma oferta especial para nos ajudar nesse projeto. Deus está nisso, nossas crianças estão sendo abençoadas, mas eu queria pedir o seu envolvimento para com a causa, tá bom? Não retenha e seja abençoado. Feche teus olhos. Pai, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço por essa palavra, e te agradeço porque o Senhor tem tocado os nossos corações e mudado a nossa mentalidade. Falar de dinheiro é mudança de mentalidade. Falar de dinheiro na igreja é mudança de mentalidade. Que o Senhor mude a nossa forma de pensar, a nossa forma de semear. Que nós possamos a cada dia crescer e prosperar. Não reter a bênção, não tentar puxar uma rede cheia só pra gente. Então abençoe a vida de cada um, abençoe a mentalidade. Que nós possamos ser tocados pela generosidade, que nós possamos desenvolver generosidade, que nós sejamos intencionais em sermos generosos, em tocar pessoas, em tocar vidas, a partir da revelação de Jesus, a partir da revelação da sua palavra. Abençoa cada ofertante, cada dizimista, que nessa manhã a bênção do Senhor esteja sobre os seus celeiros, que fartamente eles possam se encher, e que sobre a sua casa tenha bênção, prosperidade, a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, sobre a vida, sobre o lar, sobre os sonhos, sobre os projetos. Eu os abençoo para este tempo, em o nome de Jesus. Amém, querido? Enquanto alguns ainda estão ofertando, faça a sua oferta aí.
temos convicção de que Deus vai derramar algo poderoso sobre nós. Nós temos convicção de que o Senhor vai derramar algo poderoso sobre as nossas vidas. Deus tem construído na igreja nesses dias algo tremendo da parte de Deus. Você que veio na vigília, nós compartilhamos algumas coisas sobre o que Deus tem falado, sobre o que Deus tem revelado. A igreja tem passado por uma transição e Deus quer nos levar a um lugar poderoso. Deus quer nos levar a um lugar tremendo. E semana passada foi uma bênção, o aniversário da igreja, com o pastor Phil e a Evelyn. Foi algo poderoso da parte de Deus. Quem gostou aqui do Phil e da Evelyn? Foi uma bênção, né, queridos? E Deus começou a confirmar algumas coisas e construir nesse tempo. E hoje não vai ser diferente. Então eu queria estar chamando o meu amigo, meu irmão, pastor Valdeir, aqui à frente. Aplauda ao Senhor pela vida dele, com alegria. Isso, aplauda bastante, bastante. Aleluia. Pastor Valdeir vai estar ministrando ao nosso coração nessa manhã e não tenho dúvidas do que Deus vai derramar sobre você e sobre mim. Vai ser uma bênção. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida do pastor. Senhor, nós colocamos a vida do pastor Valdeir diante do Senhor. Não temos dúvida do que o Senhor escolheu esse dia, este tempo, para derramar sobre nós algo através dele, algo que está sobre a vida dele. E nós o abençoamos e liberamos ele neste tempo para nos tocar, para nos abençoar, para falar, Senhor, no profundo do nosso coração, na direção do Teu Espírito. Abençoe a vida dele, conduza-o neste tempo, conduza a igreja neste tempo, para recebermos tudo. Nós não queremos deixar nada na mesa, mas tudo que o Senhor está falando para ele, nós queremos receber nessa manhã. Nós o abençoamos para esse tempo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Você está feliz? Dá um sorriso para alguém aí perto de você, esse sorriso bonito. Que alegria ver você aqui essa manhã. Que alegria estarmos juntos. Quem esteve aqui na semana passada? Foi abençoado? O Senhor nos deu um impulso, né, de fogo, de bênção aqui através da vida do pastor Phil, e eu creio que ele quer nos fazer agora alçar voo. Você está aqui, amém? Você está com a sua ceia aí? Queria pedir para que você se colocasse em pé rapidamente. Nós estamos no ano da unidade, amém? Unidade não é algo que acontece espontaneamente. Unidade não é algo que acontece sem investimento. Então eu quero dizer para você que você foi chamado, foi privilegiado em ser um agente de unidade. Um agente de unidade. O Senhor está nos chamando a viver, e o Senhor tem falado muito conosco a respeito de que unidade, ela só pode ser gerada no Espírito. O nível e a espécie de unidade que Deus quer nos levar a viver não pode ser gerada por apenas afinidade, por apenas boa vontade, apenas uma boa motivação. Somente o Espírito de Deus pode gerar isso. E o Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Você crê nisso? A Bíblia diz que Ele é derramado em nossos corações. O Espírito de Deus foi dado a nós. E Ele foi dado a nós porque alguém entregou-se, porque o Filho se entregou. A nossa unidade é possível, porque aquele que é um com o Pai, um dia orou: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. A unidade, ela é possível pelo Espírito de Deus, e eu quero dizer que você foi chamado a esse lugar de comunhão. Você foi chamado a esse lugar de pertencimento. Queridos, uma das necessidades mais básicas e essenciais do ser humano, aleluia, é o efeito que nós combinamos para dar ênfase. A necessidade mais profunda do ser humano, uma das necessidades mais profundas, é a necessidade de pertencimento, de se sentir parte, de se sentir incluído, integrado em algo. E eu quero dizer para você, o sangue de Jesus te incluiu no próprio corpo dele. Jesus não te incluiu num grupo social,
Jesus não te incluiu numa instituição. Jesus não te incluiu num projeto apenas. Jesus incluiu você nele mesmo. A palavra fala sobre os ramos que são enxertados na videira. E quando nós celebramos esse momento aqui, queridos, nós trazemos à memória a realidade espiritual na qual nós fomos inseridos por causa de um sacrifício. Mas, queridos, essa dádiva, esse presente, esse dom de Deus, ele também nos convida a ir além, a sermos agentes de inclusão, agentes de acolhimento, agentes de pertencimento também. Então, toda vez que você pegar esse cálice, esse pão, para dizer: eu me alimento dele, eu vivo nele e por ele, você e eu precisamos nos lembrar que ele também nos chamou a incluir outros, a amar outros, a estender esse amor. O ano da unidade não é apenas um tema, porque nós precisamos ter um tema, mas o Senhor de fato nos chamou para isso. Quem crê, diga amém. Deus chamou você e eu para isso. Então, nesse momento, procure alguém que você não se relaciona tanto, que você não tem tanta intimidade ainda. Vá até ele, vá até alguém que você não conhece, se apresente. Se você não sabe o nome, diga: prazer, meu nome é Valdeir, meu nome... Diga assim: eu sou corpo com você, eu quero participar, eu quero abençoar a sua vida. Vá até alguém agora, procure alguém. Aleluia, aleluia. Eu estou vendo aqui um casal de irmãos aqui, queridos. Irmão Jorge, é isso? Irmão Jorge, que alegria vê-los aqui, que bom tê-los aqui. Vou pedir Alexandre Meire, tem um casal aqui na frente de vocês, esse senhor que está sentado, dá um abraço neles, participa da ceia com eles aí, fazem parte da história, da família, amigos da minha família. Diga assim: é bom ser corpo de Cristo, é bom ser... Aqui não tem ninguém que eu não me relacione, mas é tão bom ser corpo de Cristo com vocês, é bom ser corpo de Cristo com vocês. Vamos ver vocês aqui. Muita história, trabalhar de Deus, edificação. Como eu sou abençoado pela vida de vocês. A adoração de vocês me quebrando. Toninho, nosso irmão importado. Pepeu, esse irmão do coração, amigo, filho que o Senhor deu. Essa moça abençoada que adora o Senhor com a voz da alma. Que bom ter vocês, que bom ser corpo de Cristo com vocês. Então agora você pode pegar o seu pão, o seu cálice, e nós vamos participar com alegria, porque isso que está acontecendo aqui, querido, é o maior milagre da terra. O corpo de Cristo é o milagre mais extraordinário da terra. Levi, amo você. Digno, você é especial. Que bom ser corpo de Cristo com vocês. E agora, com celebração, com gratidão, Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Porque nenhum de nós, a começar por mim, merece essa dádiva, merece esse presente. É digno de estar nesse lugar, é digno de estar no seu próprio corpo, Senhor. Não, eu não sou digno, nenhum de nós é, mas o Senhor nos acolheu, o Senhor nos abraçou, e a palavra do Senhor nos diz que o Senhor entregou-se por nós, sendo nós ainda pecadores, e o seu sangue nos redime de todo pecado, nos purifica de toda injustiça. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue. Nós queremos nos alimentar de ti, Senhor, comer e beber da sua vida, da sua santidade.
Diga mais forte: eu quero ir mais alto. Eu quero voar mais alto. Aleluia. Oh, sim, Pai, nós queremos voar mais alto, Senhor. Porque já não há peso. Porque já não há peso, já não há culpa. Porque já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por um instante, mas não converse agora. Você vai ter tempo para ter comunhão, unidade com esse irmão aí ao seu lado. No final, você pode chamar ele para almoçar na sua casa, no restaurante. Paga o almoço para ele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E tamo aí, deixa Deus te usar. Aleluia. Que bom estar aqui, né? Que alegria estar aqui. Aleluia. Tremendo. Queridos, eu estava orando ali e aqui durante o intervalo encontrei ali com o pastor Levi, falei: pastor Levi, não falei pastor Levi, falei: Levi, brother. Falei: ei, brother, manda fogo aqui. Pedi para que ele orasse comigo, por mim. Como é bom nós sabermos que estamos unidos, que nós estamos juntos, que Deus tem um propósito para a nossa vida. Né, Natan? Natan, tivemos esse tempo precioso, semana, juntos. Que bom é ter você aqui. A Ju também. Mais a Ju do que você, Natan. Eu gosto de provocar o Natan. É um irmão precioso. Queridos, eu gostaria muito, né, acima de tudo, não apenas de compartilhar uma palavra, princípios, ensino, mas que o Senhor derramasse, Ele já está derramando, eu sinto Ele derramar aqui uma presença, uma atmosfera, quando o Senhor começou a falar a respeito dessa palavra que eu quero compartilhar com você hoje. A palavra que realmente capturou meu coração num momento, num certo dia, e a partir dali, isso aqui, eu não sei se tem a data, que se eu consigo hackear aqui a data onde foi criado o arquivo, mas foi o ano passado ainda. E eu quero ler com você, começar lendo com você o texto. Você não precisa abrir a sua Bíblia, nós temos diferentes traduções, então vamos facilitar. Você pode acompanhar comigo aqui, amém? Você pode anotar isso sim, a referência, isso vai ser muito útil para você continuar ouvindo Deus e naquilo que Ele quer falar com você através dessa palavra, amém? O texto está em Isaías 55, a partir do versículo 8. Isaías 55, do versículo 8 ao 11. Você que está anotando aí. Amém? Amém? Está aí? Amém?
Aleluia. Aquela história, né? Eu preciso crer que você está aí e você precisa me ajudar a crer que você está aí, amém? Quem sabe da história do Gustavo? Falou, pai, tenha mais fé, pai. Não pergunte tanto se as pessoas estão lá. Creia que elas estão lá. Então eu preciso crer e você precisa me ajudar a crer. A palavra de Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Pode dar uma glória a Deus por isso? Queridos, o Senhor começou a falar comigo nesse texto, começou a mexer no meu coração um dia de uma forma muito inusitada, no estacionamento de um mercado. Parei no estacionamento do mercado, às vezes eu faço isso, paro no estacionamento e falo para a Jo, eu vou ficar aqui. Às vezes ela vai de boa, às vezes isso incomoda um pouco, sendo vulnerável, que ela está dizendo aqui, isso mesmo. Mas Deus fala comigo em lugares inusitados, no estacionamento. E eu estava um tanto angustiado aquele dia, apreensivo. E ali, eu não posso dizer que eu estava questionando Deus, porque eu estava com dificuldade, inclusive até de questionar, de saber o que perguntar para Deus. E de repente, como de uma forma espontânea, imediata, me veio essa palavra ao coração. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Aí eu já comecei a quebrantar e falar assim, é verdade, Senhor, né? Coisa de crente, né? Sim, Senhor, os seus pensamentos. Já falei, é verdade, Senhor. Isso está escrito em Isaías 55, né? Como se a gente precisasse lembrar Deus aonde que ele escreveu. Aí Deus falou assim, não, filho, para. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. É verdade, Senhor, não. É como se o Senhor estivesse falando comigo, para com essa, para de citar texto bíblico para mim, para de me querer ensinar a Bíblia para mim, escuta o que eu estou falando para você. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E nem os seus caminhos são os meus caminhos. Repita comigo. Deus está me fazendo provar do meu próprio veneno. Repita comigo. E eu fiquei pensando, uau, e Deus começou a me mostrar que existe um imenso abismo entre a maneira com que Ele pensa e a maneira com que Ele age e a minha maneira de pensar e a maneira dele de agir. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero dizer para você, repita comigo agora. Diga assim, os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos. E os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Diz como é necessário, como é urgente, como é absurdamente urgente nós entendermos isso. Porque nós vivemos num tempo onde todo mundo quer se convencer de que tudo aquilo que você quiser, você será. Eu lembrei agora de algo que foi mais forte que eu, né? Talvez você seja de uma geração um pouco mais antiga como a minha, onde a gente ouvia uma canção que dizia, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Como diria a grande filósofa, Maria das Graças, da Xuxa Menegal. Xuxa Menegal. Não vai. Você está entendendo? Não vai. Não é assim.
tudo que você quiser, o cara lá de cima não vai te dar. Amém? Talvez você cresceu com essa mensagem subliminar na sua cabeça. Não vai. Os seus pensamentos, os pensamentos de Deus não são, diga, não são os nossos pensamentos. E os nossos caminhos fala de maneira de viver, estratégias, ideias. Os nossos princípios não são os caminhos de Deus. É urgente nós entendermos isso, porque a partir disso o Senhor começou a me dizer dentro desse texto, ele dizendo assim, olha, preste atenção, ele responde com amor. Primeira coisa que ele faz precisa ficar claro, não são. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são. Porque a maior parte, se não todas as nossas frustrações na nossa caminhada com Deus, de alguma forma tem esse elemento. Nós tentando encaixar Deus, tentando enquadrar Deus dentro dos nossos sistemas de crença, dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos caminhos. Nós queremos Deus, nós queremos viver uma vida com Deus. Muitos de nós já entenderam que o mundo não tem nada para nos oferecer. Mas nós ainda estamos tentando enquadrar Deus dentro das nossas próprias vontades, dentro da nossa própria maneira de pensar. E a questão é, admita que dói menos, aceita que dói menos. Não é, diga assim, não é. Amém? Amém? Você está aí? Amém? Diga assim, não é. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Senão a gente fica frustrado, a gente fica arrumando problema que a gente não precisava ter. Como diz o grande filósofo Sérgio Dzinski, tem problema que você tem problema que você arranja, né? Arruma, é isso, né? Tem problema que você tem problema que você arruma. Esse é um dos problemas que às vezes a gente arruma para nós. Nós temos frustrações desnecessárias porque a gente está tentando viver a vida de Deus, a vontade de Deus, mas tentando enquadrá-lo dentro daquilo que nós achamos ser o certo, daquilo que a gente pensa ser o bom para nós. Mas Deus com muito amor, mas Deus é um Pai amoroso, mas Ele não é nem um pouco, Ele não é adulador. Deus é amor, mas não é adulador. Bota essa no teu Instagram, amém? E Deus fala claramente conosco, filho, vamos começar aqui, entendendo uma coisa, os meus pensamentos não são, mas Ele explica o porquê. Diga assim, Ele explica o porquê. Diga assim, Ele explica o porquê. Por quê? Uai. Por quê? Será que porque Deus é do contra? Eu já ouvi gente dizendo assim, sabe que Deus não se ofende com a tua honestidade? Deus se ofende com a nossa dureza de coração, com o nosso orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Mas quando nós temos uma questão, uma dúvida genuína, um problema genuíno com Deus, sabe o que Deus espera? Que a gente vá a Ele e diga abertamente aquilo que nós estamos sentindo ou pensando. Ele quer ver no nosso coração um desejo genuíno de obter uma resposta, de encontrar uma solução nele, de chegar diante dele e falar, Deus, as minhas soluções, os meus métodos, todos os meus recursos acabaram, eu preciso do Senhor. E às vezes a gente precisa fazer isso de uma maneira sincera. Quem aqui já teve a sensação, que se você tiver coragem de levantar a mão, senão, assim, parece que Deus é do contra. Quem já teve isso? Se eu falo que eu desejo, então ele fala, não, então é desse jeito. Se eu falo que eu quero A, então Deus está dizendo que quer B. Quem já sentiu isso? Só eu? Levanta a mão, pecador. Eu gosto de falar isso, que a pessoa fica com o olho arregalado, assim, o pastor me chamou de pecador. Que novidade, né? Tem uma aqui vos falando, um pecador aqui vos falando, amém? Mas nós pensamos isso, não, é porque Deus está falando que não é, porque Deus é do contra. Deus quer me contrariar, Ele quer mostrar quem manda. Às vezes a gente não verbaliza, mas nós pensamos exatamente assim. A gente atribui a Deus esse caráter mesquinho,
sádico, né, de quem fala, não, vou mostrar para eles que sou eu que mando. Não, Deus diz assim, por quê? O texto diz, primeira coisa, existe um porquê. Existe um porquê. Deus não é do contra, eu quero dizer para você, apesar de eu ter sentido isso muitas vezes, e aposto que você também. Talvez a religiosidade não deixou você expressar isso. Mas o versículo seguinte diz assim, porque assim como os céus são mais altos, diga altos, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos, diga mais altos, do que os pensamentos de vocês. Queridos, agora eu quero chamar a tua atenção para essa questão do alto. Nós vemos a palavra em toda a extensão da Bíblia, Deus nos chamando a atenção para o alto. Olhe para o alto. Nós estamos aqui no capítulo 55 de Isaías, mas lá no capítulo 6, talvez um dos textos mais conhecidos do livro do profeta Isaías, é que do capítulo 1 até o versículo 6, Isaías está entregando palavras de juízo para tudo e todos ao seu redor. Ele está dizendo, ai de você, nação tal, ai de você, ai de você, ai de vocês. Ele está entregando palavras para o povo de Deus que estava se afastando da aliança, ai de vocês. E chega no capítulo 6, ele diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto. Diga alto. Assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Queridos, Isaías, ele tem uma visão, e não é uma visão, ele não diz apenas eu vi o Senhor, ele não diz apenas eu vi a glória do Senhor. É necessário entender que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. Ele precisou olhar para cima. E Deus começou a falar comigo, sabe qual é o problema? Sabe qual é o seu problema? Você fica tentando sinceramente entender as minhas coisas, se mover dentro da minha vontade, mas olhando na linha do seu horizonte, no seu nível. E eu estou te chamando a olhar para o alto. Diga alto. Deus está nos chamando a olhar para o alto. Não tem como se relacionar com Deus, não tem como viver a vontade de Deus olhando do nosso nível, pensando no nosso nível, com pensamentos, pensando na média das opiniões. Não dá para viver a vontade de Deus, viver avivamento, viver o propósito, o chamado de Deus, tentando colocar algumas pitadas de Bíblia dentro da média das opiniões do nosso tempo. Você está entendendo? Você pode dar um amém, você pode dar um glória a Deus. Está entendendo isso? Se nós ficarmos olhando nesse nível, no nosso nível, no nível das coisas, a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. No príncipe desse tempo. Quando a Bíblia fala deste mundo, ele fala de um sistema, de um modo de viver, de um modo de funcionar, que não é o modo do céu, não é o modo do alto. Então, quando nós somos tocados por Deus, em Colossenses 3, versículo 1 diz, já que aconteceu algo com você, um parênteses aqui. Quando o apóstolo diz já que, ele está se referindo a algo, uma informação que já é conhecida de todos, mas que precisa ser lembrada. Que informação é essa? Que nós fomos sepultados com Cristo, nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. Essa seria uma hora para você dar um glória a Deus, você não está entendendo. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados no batismo com Ele, mas também com Ele ressuscitamos. E é com base nessa verdade que o apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses, dizendo assim, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, aonde Cristo está. Ele diz, pensem nas coisas do alto, e não nas que são de baixo.
Alto. Diga alto. De novo a palavra nos chamando a olhar para o alto, a tirar o olho, a tirar a nossa visão das coisas que estão no nosso nível, que estão no nível natural, e olhar para coisas superiores, espirituais. Para que Isaías começasse a viver plenamente a vontade de Deus, ele precisou olhar para o alto, ele precisou que o seu orgulho fosse esmagado. E é ali, quando ele olha o Senhor no alto sublime trono, é que ele tem uma visão sobre si mesmo. E está aí uma necessidade urgente da nossa geração. Nós temos uma visão distorcida sobre nós mesmos. Nós temos uma visão distorcida a respeito de nós mesmos. E a gente fica tentando corrigir, a gente fica tentando contornar isso com os recursos aqui da terra, com as nossas preferências. Então a gente pinça da palavra aquilo que a gente mais gosta, a gente pinça das mensagens dos pregadores que a gente mais se identifica, e a gente tenta fazer um caldo com isso tudo. Mas a gente continua se achando vazio, inadequado. A gente continua se achando alienado, não encontra lugar. Mas é quando nós olhamos para o alto, para onde o Senhor está, no seu alto e sublime trono, assim como Isaías ele olhou e disse assim: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, numa tacada só, olhando para o alto, diga alto, olhando para o alto, ele conseguiu, numa tacada só, identificar duas coisas: a circunstância dele, quem ele era, e as circunstâncias que estavam ao seu redor. Porque aquilo que está ao nosso redor é o que mais nos influencia, onde a gente está mais plantado, é o que mais nos puxa. Num só olhar para o alto, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Coincidentemente, é depois disso, desse processo, então o anjo pega de uma brasa com uma tenaz, pega uma brasa da base do altar, vem até Isaías e toca os lábios de Isaías. Eu amo essa passagem porque eu gosto muito de falar sobre linguagem. Linguagem, ela expressa a nossa identidade. Linguagem nos leva a avançar, uma linguagem correta. Eu não estou falando de vocabulário, querido. Amém? Você está me entendendo? Eu não estou dizendo que você precisa ter um vocabulário. Esses dias eu estava brincando com a Lu, né? Vocabulário jurídico, que eles ficam usando aquelas palavras que ninguém entende. Nem os advogados às vezes entendem aquelas palavras, né? Estou falando de vocabulário floreado, de erudito. Estou falando de linguagem. Linguagem é a maneira que a gente expressa, que a gente se vê. Linguagem fala daquilo que nós pensamos e da maneira como nós agimos. Linguagem. Por isso, querido, nenhuma linguagem é isenta. Se você tem o hábito de se depreciar, de fazer brincadeiras depreciativas a respeito de você, a tua linguagem está denunciando algo na sua alma. Sabia disso? Se você tem o hábito de ter uma linguagem irônica a respeito dos outros, mas é só brincadeira, é que eu sou brincalhão, eu gosto de zoar, né? A sua linguagem denota algo na sua alma, porque tudo aquilo que a gente projeta no outro, geralmente, é uma carência ou uma falta que tem aqui dentro de nós, amém? Então é por isso que Deus toca os lábios de Isaías. Toca os lábios para mudar a linguagem. Outro dia eu estava conversando, cadê o Osmar? Está aí? Levanta o braço aí, Osmar, cadê você? Não está. Estava conversando com o Osmar da CIMEA, e ele falando para mim justamente desse texto. Ele diz assim: olha só, foi só depois que o anjo tocou os lábios de Isaías é que ele ouviu. Olha que coisa tremenda. Porque nós sabemos que a dificuldade das pessoas que são mudas, mas não são surdas, elas têm dificuldade de falar porque elas não têm referência. Elas não ouvem, então elas têm dificuldade de falar. Não é isso, Anata? Me corrija se eu estiver errado, o que você quer. Elas têm uma dificuldade, mas não é porque elas têm um problema na fala.
alguns, né, não tem problema no sistema vocal. É porque por não ter referência, elas não conseguem falar. No entanto, foi quando Deus tocou os lábios de Isaías, é que ele ouviu o caminho inverso. Deus mudou a linguagem. Aleluia. Deus mudou a linguagem. Aí ele ouviu Deus falando: a quem enviaremos? E quem irá por nós? Isaías então estava pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém? Queridos, alto, mas só foi quando ele olhou para o alto. Então Deus está nos explicando por que não são, porque os caminhos deles são mais altos do que os nossos. Os pensamentos deles são mais altos, não é nada pessoal. É uma realidade que a gente precisa admitir, reconhecer. A partir da revelação, querido, do que não é, Deus quer nos levar a crer naquilo que pode ser. Amém? Você entendeu? A partir da revelação do que não é, Deus quer nos levar a crer no que pode ser. Segundo, queridos, existe um segundo ponto nisso, tem uma responsabilidade nossa. Deus nos chama a uma responsabilidade de se envolver com as coisas do alto. Nós temos uma responsabilidade em responder a essa realidade. Quando nós entendemos que os pensamentos de Deus não são os nossos, por quê? Porque os pensamentos dele são mais altos e os caminhos dele são mais altos, ele nos chama a uma responsabilidade, diga responsabilidade. De buscar. É o texto que eu falei para você de Colossenses, ele diz: já que busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto. Querido, há uma necessidade de iniciativa, uma necessidade de resposta. Deus não vai fazer tudo sozinho, Ele revela, Ele vem e nos mostra a condição, dizendo: não é. Por que não é? Porque são mais altos. Mas então Ele diz: busquem então. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, quando o apóstolo João, versículo 1, quando ele está ali tendo as revelações do que há de acontecer nos últimos tempos, Deus já está mostrando para ele as coisas, amém ou não amém? Deus, ele começa dizendo: olha, eu estava lá exilado na ilha de Patmos, quando de repente eu vi o Senhor. Coincidência ou não, como Isaías, eu vi o Senhor. Ele começa a mostrar várias coisas para João. Deus começa a revelar coisas para João. No entanto, no capítulo 4 ele diz assim: depois dessas coisas, olhei, eis que havia uma porta aberta no céu, diga no céu, no alto. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse... A primeira voz que ele ouviu, como um som de trombeta a falar com ele, disse: suba até aqui, diga suba até aqui. Deus nos convida, querido. Ele fala assim: é no alto, suba. Há um papel ativo nosso nessa trajetória, nessa jornada. Deus nos chama, Ele disse para João: suba aqui. Mas Deus já estava mostrando as coisas para ele, Deus já estava revelando, tanto que ele falou: depois dessas coisas, ou seja, há um momento, querido, se você percebe que você está estagnado, você diz: eu já tive tanta experiência com Deus, eu já vi tanta coisa, eu já vi anjo, eu já recebi palavra profética, eu já entreguei palavra profética, eu já tive experiência de milagre, já orei por cura, as pessoas foram curadas, eu já orei por cura e eu fui curado, mas agora eu sinto que eu estou paralisado, parece que a coisa não avança mais, parece que eu não consigo romper mais. Talvez depois destas coisas, diga, depois dessas coisas, Deus esteja falando para você: suba aqui. Deus, por que eu já não ouço mais como antigamente? Por que, Deus, eu já não tenho experiências como eu já tive? Deus está dizendo: suba aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Alto. Às vezes, queridos, as nossas experiências com Deus, elas são muito particulares, por isso que experiências são preciosas, mas elas não são
a revelação completa da vontade de Deus para nós. Porque a experiência com Deus tem muito a ver com aquilo que Ele está nos ensinando. E às vezes a gente pensa que aquela experiência está revelando o que Deus de fato é, mas Deus está ensinando algo. Nós vamos falar sobre isso no final, sobre essa importância de entendermos esse processo. Mas primeiro a gente tem que entender essa responsabilidade. Ele nos chama, e quero citar de novo o texto de Colossenses 3, que diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Há uma responsabilidade nossa de buscar isso. Quando o Senhor fala com Jeremias, Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Diga assim: clama a mim. O Senhor está dizendo a nós: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quem aqui sente que não sabe muitas coisas ainda sobre Deus? Só eu? Deus está dizendo: clama a mim, olha para o alto, para de tentar me enquadrar dentro da sua maneira de pensar, levanta os olhos e deixa que eu mostre a minha maneira de pensar, deixa que eu encaixe você no meu plano. Olhe para o alto, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque o Senhor, querido, nesse tempo quer ensinar e treinar a igreja a pensar a partir do alto. A Bíblia diz que o Senhor nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Você entende isso? O que é estar assentado com Cristo? Nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. É essa mentalidade do alto. Mentalidade daquilo que nós capturamos o que está no alto para mudar o que está embaixo. Nós não tentamos enquadrar o céu à terra. Nós entendemos que nós precisamos adequar a terra ao céu. Assim que o Senhor nos ensinou a orar: seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é no céu. Amém? Agora a gente fala sobre isso, mas como fazer? A questão é que a gente se acostumou com esses textos bíblicos, a gente já sabe de cor, nós já pregamos muito sobre eles, mas a questão é como que nós podemos orar. Quando nós oramos: Senhor, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Como isso se dá? Com pessoas aqui na terra que têm a mentalidade do céu, amém? Não, você não entendeu. Como se dá a vontade de Deus aqui na terra como ela é no céu? Com pessoas que pensam aqui na terra com a mentalidade do céu, amém? E é você e eu. Deus está chamando você e eu para sermos esse lugar de conexão. Amei a ilustração que o pastor Phil deu aqui semana passada. Por que é possível para o homem ir para a lua e sobreviver na lua? Como que o homem sobrevive na lua se lá não tem oxigênio? É porque ele leva oxigênio aqui da terra e ele consegue sobreviver na lua. Você deve dar glória a Deus, amor. Queridos, você só pode sobreviver nessa terra. Você não vai ser esmagado pela cultura deste mundo. Você não vai ser, literalmente esmagado pela cultura desse mundo. Se você tiver o oxigênio do céu dentro de você. O oxigênio do alto. Então, queridos, quando a gente fala sobre isso, não é sobre uma classe de crente dos mais espirituais. Não, esse irmão é aquele irmão que ora mais. Não, isso aí é para algumas pessoas, é para alguns irmãos super espirituais, é para alguns que são líderes, são pastores. Esses sim, eles precisam ir lá. Essa ainda é a mentalidade de Moisés.
é da velha aliança, que o povo esperava que Moisés subisse no monte, no alto, e voltasse com as instruções para eles. Um homem apenas. É a mentalidade do monte, mas do monte com Moisés. Mas desde o início Deus chamou o povo todo, dizendo: subam para cá. E quando o povo viu todo aquele trovões, raios, terremotos, todo aquele abalo da presença de Deus, eles temeram e falaram: vai Moisés, vai você. Vai, líder de célula. Aí você vai na célula e fala: alguém tem alguma coisa para compartilhar? Não, hoje eu não tenho. Como? Seja mais honesto, diga assim: eu não quero. Eu não quero falar o que Deus falou comigo porque dá vergonha. Se eu falar que Deus, a lapada que Deus me deu, que eu vou ficar com vergonha na frente de vocês, então não vou falar hoje, não quero falar hoje. Mas não diga que você não tem nada para falar. Não, hoje eu estou aqui só para ouvir. Estou vendo os líderes aí se identificando, falando: fala, Jesus. Queridos, olha para o alto. Às vezes o que você vai ver é o que Isaías viu. Que você está com os lábios impuros, com os olhos impuros, com o coração impuro, com a mão impura, tudo impuro. Mas os seus olhos viram o Senhor, querido. Quando você estiver olhando para o alto, tem solução para você. Quando você estiver olhando para o alto, tem purificação para você. Deus não chama a gente para condenar, só para dizer o quanto a gente está desgraçado, para nos condenar, para nos humilhar, mas para dizer: vem, sobe para cá. Está começando a ficar bom. Oh, glória. Sobe para cá. Sobe. E eu vou te mostrar as coisas que haverão de ser. Eu vou te mostrar o que você haverá de ser, como o texto de 1 João 3:1, aliás 1:1, fala: ainda não revelou, o capítulo todo diz: ainda não se revelou aquilo que haveremos de ser. Você ainda não é tudo aquilo que você vai ser, querido. Eu amo a frase do C.S. Lewis, que ele diz assim: se você contemplasse hoje o ser que você será no futuro, se você permanecer em Cristo, se você visse hoje você mesmo nesse futuro, você se sentiria fortemente inclinado a se prostrar diante de você mesmo. Ainda não se revelou o que havemos de ser, mas quando Ele se revelar, nós seremos assim, como Ele é. Suba, meu irmão! Suba para cá, olhe para o alto. Olhar para o alto, querido, não é um status espiritual, é um clamor de socorro, um clamor de significado para pecadores como eu e você. Deus dizendo: olhe para cima, olhe para as coisas do alto. Eu fiz para vocês foram ressuscitados com Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus. Se você está em Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Só que isso não te leva no automático, porque você ainda é livre. Ele está clamando e dizendo: olhe para o alto, aonde Cristo está. Porque se você olhar onde Cristo está, você vai ver onde você também está. Porque Ele nos colocou assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, com Cristo Jesus. Aplauda mais forte. Quando a gente começa a entender isso, a coisa começa a ficar boa. A gente começa a operar a partir do alto. Porque tem um segundo porquê no texto de Isaías. Ele diz: porque assim como a chuva e a neve que descem, diga descem do céu, elas para lá não voltam sem que antes reguem a terra, fecundem a terra e façam brotar. A gente começa a operar a partir do alto. E daí as coisas que não nascem, que não prosperam, que não avançam na nossa vida, começam a ser regadas, começam a ser fecundadas, começam a brotar.
porque desce do alto. Nós começamos a aprender a operar a partir do alto. Jesus deixa bem claro isso. Exemplo. É bom a gente ver exemplos. Nos ajude a identificar. Pedro está caminhando com Jesus. Pedro é aquele que falou: Senhor, Jesus disse, olha, comigo é assim mesmo, o negócio é radical, é compromisso total, e tem que comer da minha carne, do meu sangue e tal. E a galera foi embora, e Jesus fala: e aí, vocês querem ir embora também? Aí Pedro é aquele que fala assim: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Uau. Pedro está operando nesse momento do alto. Ele não nega a realidade, ele não está dizendo: não, Senhor, eles não entenderam, se eles soubessem que era fácil, eles iam ficar aqui, Senhor. Nós entendemos que o negócio é moleza, que é tranquilo, então é por isso nós vamos ficar aqui. Não, ele falou: duras são essas palavras. Jesus, é duro de engolir, o caroço passa aqui. Mas ele não está negando a sua realidade, ele não está negando a sua humanidade, ele não está negando a sua fragilidade. Mas ele está operando, ele está enxergando as coisas a partir do alto. Ele está dizendo assim: a realidade é isso, a condição é essa. Mas para onde? Para onde a gente vai se só tu tem as palavras de vida eterna? É isso que acontece conosco, querido. Ser espiritual não é ser um ser alienado da realidade. Ah, não, a casa está pegando fogo. E você diz: não, é o fogo do Espírito. Não, é o fogo do fogo mesmo, mano. Está queimando tudo. Não é alguém alienado que fica espiritualizando. Não, o fogo está pegando. A doença chegou. Há um diagnóstico ali. E é desesperador. Há uma circunstância no casamento. De fato é isso. Mas nós podemos, apesar de enxergar tudo isso, não sucumbir a essa realidade, porque nós aprendemos a operar a partir do alto. Senhor, o Senhor tem palavras de vida eterna. No fim, o Senhor sabe os planos que tem sobre mim, planos de bem e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. A gente começa a aprender a operar do alto, querido. Isso não é o privilégio de poucos, mas de todos os que creem. É para pecadores, porque é pecador que precisa clamar do alto: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Querido, quem precisa de socorro, querido, é gente frágil, como eu e você. Então não deixa o inimigo te enganar mais, dizer: não, você não pode viver isso porque você é pecador, não pode viver isso porque você já errou muito. O socorro é para os que precisam de socorro, o socorro é para os fracos. Como alguém já disse, não sei se foi o Wayne Baldes que falou: oração é para fracos, e é por isso que eu oro. Quem está entendendo, diga amém. A gente começa a aprender a operar do alto, mas também tem um momento, querido, talvez você fala: uau, meu Deus, é verdade. Como eu vivo no nível dessa terra, como eu penso, como todo mundo pensa. Meu vocabulário é evangélico, mas meu coração é ateu. Meu vocabulário é de crente, mas o meu coração é pervertido. Então deixa eu dar uma esperança para você. O mesmo Pedro que falou isso, o mesmo Pedro que falou: Senhor, eu não sei o que os outros dizem, mas eu sei que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. E Deus falou para ele assim: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o próprio Pai que está no céu, no alto. Essa revelação veio do alto para você, Pedro. Esse mesmo Pedro. Chega um momento para Jesus, quando Jesus falou: importa que o Filho do Homem seja entregue, seja açoitado, sofra e seja crucificado. Pedro dá uma balançada. Queridos, fica tranquilo. Se você está balançando, se você já balançou, se você esqueceu, você teve experiência, mas daqui a pouco você está se percebendo, agindo no nível desse mundo, pensando. Pedro também fez isso. Pedro, nessa hora, ele tira os olhos do alto e ele olha só aqui. Aí
tudo ficou inubriado, ele já não enxergou direito. Quem se identifica? Sabe, quando as coisas perdem, você perde o chão, falando, meu Deus, estava tudo fazendo tanto sentido, estava na cela, era uma revelação todo dia, era uma palavra, ia para o devocional, já saía com uma palavra profética, eu entrava no culto, ouvia a primeira estrofe da música, já vi o quebrantamento, estava indo tudo bem, e agora parece que eu não enxergo mais nada. E foi o que aconteceu com Pedro. De repente ele tira os olhos do alto, do que Jesus estava apontando, ele, como é que é, Jesus? Não, é necessário que eu morra, que eu seja maltratado pelos homens. Aí Pedro fala assim, de maneira alguma isso te sucederá. De forma alguma isso te sucederá, Jesus. Eu não vou deixar. Tirou os olhos do alto, olhou para o nível, olhou para si. Aí Jesus fala com todo amor, né, e gentileza para Pedro, arreda Satanás. Mas tem algo que Jesus diz nesse texto que a gente não presta atenção. Jesus fala assim para Pedro, não foi apenas uma ofensa. Você crê que Jesus estava só querendo ofender Pedro? Jesus perdeu a paciência ali, perdeu o fruto do Espírito, Jesus, e largou essa em Pedro. Jesus fala assim, arreda Satanás. A palavra Satanás significa opositor, acusador. É uma espécie de promotor no tribunal, né, que se opõe, que acusa. Jesus fala assim, arreda Satanás. Por quê? Porque você não cogita das coisas de Deus, do alto, e sim da terra. O que Jesus estava denunciando em Pedro? Pedro, você perdeu a visão do alto, você está operando, você está pensando, e por você pensar nesse nível, você está agindo nesse nível. Pensamento do alto, caminho do alto. Pensamento de baixo, caminho de baixo. No momento que Pedro perdeu essa visão, ele foi para um lugar de limitação. Ele foi para um lugar que se assemelha muito mais à forma do diabo pensar. Que quando você está operando aqui, o perigo, querido, é que a gente justifica as nossas decisões, as nossas escolhas dizendo, eu sou apenas humano. Mas lá no livro de Tiago, no capítulo 3, se não me engano, ele está falando sobre a sabedoria do céu. Ele diz assim, a sabedoria do alto. Aleluia. Ela é primeiramente pura, tratável, de bons frutos, plena de misericórdia. Só que tinha uma outra sabedoria operando no meio daqueles irmãos para a qual Tiago está escrevendo, que era uma sabedoria da competição, da comparação, da disputa entre uns e os outros, da autopreservação. Ele diz assim, essa sabedoria não é a do alto. Antes, pelo contrário, ela é humana, natural e demoníaca. Olha só, Jesus repreende Satanás na vida de Pedro e Tiago está dizendo, a sabedoria humana e natural é demoníaca. Quando a gente está operando nos nossos pensamentos, quando a gente está justificando as nossas ações com esse tipo de argumento, eu sou apenas humano. É natural isso. Você está muito mais próximo da mente de Satanás do que da mente de Deus. Cuidado. Amém? Nós precisamos aprender a voltar. Então Pedro, ele ramelou. Pedro ramelou naquele momento, perdeu a perspectiva do alto, voltou. Jesus repreende ele. Mas Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desiste de mim e de você. Então volta, olha para o alto. Olha para o alto. Quando Jesus vai restaurar Pedro, Jesus fala para ele, Pedro, você me ama, você me ama. Jesus está chamando a atenção de Pedro para algo que ele semeou em Pedro. Eu semeei algo em você, fica nisso, continua olhando para isso, continua, avança,
continua olhando para o alto. Surgiu em Pedro ali, querido, foi o sentimento de autopreservação. Ele estava dizendo que queria proteger Jesus. Mas sabe quem ele queria proteger de verdade? Ele mesmo. Só manifestou algo que estava lá dentro. Pedro o corajoso, Pedro o destemido, Pedro o valentão, tinha medo de morrer. Você tem medo de morrer? Hein? Para ilustrar a pregação, eu trouxe um pelotão de fuzilamento que está ali fora. Quem não tem vai ser provado depois. Hein? A morte nos causa medo, querido. Se você acha que não é espiritual sentir medo, deixa eu dizer, a morte nos causa medo porque ela não é natural. Nós não fomos criados para morrer. Sabe por que a gente só por um motivo nós podemos confiar e atravessar essa porta chamada morte? Porque alguém atravessou primeiro antes que nós. Alguém atravessou, está do outro lado dizendo: continue a sua carreira, persevere na sua carreira, tendo os olhos fitos em mim, porque eu sou o autor e consumador da sua fé. É só por isso que a gente consegue atravessar esse deserto, essa porta que... Mas nós temos medo, Queridos, agora, Deus quer nos levar a amadurecer, a se tornar natural para nós. Ainda que em algum momento a gente possa se perder, em algum momento a gente possa se confundir, nós precisamos saber para onde voltar. Amém? Amém? Está aqui ainda? O que Deus quer nos levar à maturidade, querido, não é uma perfeição, uma constância. Quisera Deus que a gente já tivesse a condição de viver plenamente isso aqui. Mas enquanto nós vivemos aqui, a gente vai ter percalços, vai ter tropeços, erros. Mas o que o Senhor quer nos ensinar como geração é ter uma consciência, uma revelação de onde nós podemos voltar. Pedro errou, mas ele voltou para o caminho. Jesus o restaurou para o caminho. E ele viveu plenamente o seu chamado, o seu propósito. E o Senhor pode fazer isso conosco. Mas o que a gente precisa entender, como Deus faz isso. E eu quero tentar resumir isso aqui nos próximos 45 minutos. Amém. Amém. Tamo junto, Jimmy. Aleluia. Vou tentar sem menos. Queridos, quando Deus fala que Ele quer nos levar, nós vamos entender algo. Algo que eu disse lá no início. As experiências que nós temos com Deus às vezes nos limitam, porque nós pensamos que porque Deus atendeu algo em um momento das nossas vidas, aquilo é o padrão de Deus. E não é. A maneira como Deus responde a oração de um novo na fé não é a mesma que Ele vai responder de alguém que amadureceu na fé. Quem está entendendo isso, diga amém. Então lá, o novo na fé, ele chega, ele não sabe muitas coisas, mas ele entendeu, o Espírito gerou nele que ele precisa olhar para o alto, precisa clamar por socorro. E daí ele faz e fala coisas que não tem nada a ver. E Deus responde. Ele fala coisas que não são o padrão e a maneira de Deus agir, e Deus atende. Quantos aqui já ouviram aquele testemunho? O cara estava perdido no mundo, nas drogas, não sabia nada de Deus, e no momento de desespero ele disse: Senhor, se o Senhor existe de fato, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e tal, e aí eu vou crer. Aí vai lá e o quê? Acontece. Deus responde aquela oração, ainda que imatura, ainda que limitada, Deus responde. O problema é que a gente vai caminhando, e a gente acha que porque Deus respondeu daquela forma no início, é o padrão dele para lidar conosco. E Deus está dizendo para nós hoje: não é. Não é, filho. Então, talvez observe e fale assim: mas eu tenho orado e pedido e Deus não me responde. É porque talvez você tenha uma referência.
porque eu orei lá atrás, ou porque eu ouvi o testemunho de alguém que fez dessa forma. Eu lembro de uma época que tinha uma galera fazendo uma interpretação de um texto de Jó, quando Jó fala, entrarei diante do Senhor, entrarei em juízo diante de Deus e apresentarei para Ele a minha causa, e certamente serei absolvido. Mas isso é um recorte no livro de Jó, que depois Deus repreende ele e fala, cara, qual é, mano? Qual é a tua? Aí pegavam esse recurso e começaram a criar uma campanha, entrando em juízo com Deus. Lembra disso, dessa fase, Serginho? Uma fase, muita igreja, a campanha de entrando no juízo com Deus. Você vai entrar e vai apresentar a tua causa diante de Deus, porque Jó entrou, e daí Deus vai fazer, vai responder a sua causa. Entre em juízo com Deus. Querido, eu que não quero entrar em juízo com Deus. Imagine, reivindicar diante de Deus. Agora, às vezes para alguém que está começando a sua jornada, Deus está se revelando a ele, é o entendimento que ele tem. Deus só vai entender o seguinte, ele está buscando a mim, depois eu corrijo, eu corto as arestas, depois eu ensino, ele está buscando a mim, ele está clamando a mim. Deus vai lá e responde. A gente continua achando que esse é o padrão de Deus, mas não é. Os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais altos, e Ele quer nos levar a esse caminho também. Essa é a coisa boa dessa brincadeira, aí que a coisa começa a ficar interessante, nós entendermos que não é só constatar que é mais alto, que é diferente dos nossos, Ele quer nos levar. E a própria oração do Pai Nosso nos revela isso, quando diz Pai Nosso. Pai fala de proximidade. Jesus usou a palavra Abba, que significa paizinho. Você está careca de saber disso. E eu também. Paizinho fala de proximidade, de intimidade. Paizinho, paizinho nosso que estás no céu. Só que quando fala que estás no céu, isso de alguma forma mostra a distância. Por que Jesus não falou Pai Nosso só? Por que tinha que ter o que estás nos céus? Por que não é Pai Nosso dos céus? É que está no céu. Porque são duas verdades que parecem opostas, mas elas se complementam. Ele é o Pai Nosso, próximo, íntimo, o que dá acesso, mas Ele permanece nos céus, Ele permanece nesse lugar alto. Ele vem até nós, Ele nos encontra onde nós estamos, mas Ele não fica aqui, Ele quer nos levar aonde Ele está. Amém? Quem está entendendo isso, diga amém. Se você entender só isso no meio de toda essa pregação, que vai mudar a sua vida. Deus, Ele vem até onde nós estamos, nos lugares baixos, de pouco entendimento, de ignorância. Ele, por amor, vem até nós, mas Ele quer nos levar até onde Ele está. Por isso é Pai Nosso. Mas Ele continua no céu, Ele quer nos levar para um lugar alto. Amém? Então nós precisamos entender como Deus faz isso. Se você está batendo em porta que não abre, talvez Deus está te levando para um lugar mais alto na sua fé. Se você teve experiências e você faz o mesmo roteiro, você faz a mesma estratégia e as coisas não estão funcionando mais, talvez é porque Deus está te levando para um lugar mais alto na sua revelação para com Ele. Então para de se ofender com isso, para de se debater, e como diz um grande pregador internacional, pare de recalcitrar contra os aguilhões. Pregador internacional, Sérgio, pastor Sérgio, quem não entendeu a piada, só ele entendeu, mas já está bom. Pare de se ofender com isso, deixe Deus te levar assim, querido, que você que é pai, mãe, você que talvez não tem filhos, mas é tio, cuidou do irmão menor, você sabe como funciona. Você não fala a linguagem que você usa com alguém adulto, com uma criança de 2 anos, você fala da linguagem que ela entende, mas você sabe que essa linguagem é limitada, e você não vai ficar satisfeito se com 9 anos você estiver usando a mesma linguagem. Quem está me entendendo, diga amém. Então Deus está nos chamando para o alto, não é por um capricho dEle. Ele está nos chamando para o alto porque Ele quer que a gente viva mais
plena e completamente aquilo que nós fomos criados para ser. Então Ele vai falar conosco da forma como nós entendemos num momento, mas depois de um certo tempo Ele vai falar de forma diferente. É o mesmo Deus, é o mesmo amor, é o mesmo Pai. Só que é um Pai que não se conforma em deixar o filho na mesma condição. Ele vai trabalhar ativamente. Às vezes Ele vai colocar espinho no ninho, Ele vai te jogar para fora dos lugares de conforto, mas ainda é amor. No começo você dá a comidinha na boca da criança, depois, quando ele já tem uma coordenação motora, você bota a comidinha no prato, joga o garfinho, a colherinha e fala, se vira. E ele vai começar a comer e vai derrubar fora do prato e você vai deixar. Quem está me entendendo, diga amém. Talvez você está derrubando comida fora do prato, você está se ofendendo com Deus. Por que Deus está deixando eu viver isso? Por que Deus está deixando eu passar por isso? Querido, porque Ele quer te levar para lugares mais altos. Não tem problema, continua. Se cair um pouquinho fora do prato, junta e come. Aí é a graça. É a graça, é a bondade de Deus. É Deus tratando com seus filhos, é Deus nos levando, não se conformando a nos deixar num lugar de limitação, quando Ele quer nos levar a um lugar de segurança. Segurança. Então, é assim que Deus age conosco. E às vezes a gente confunde, né, as nossas imaturidades com o padrão de Deus. Passou. Não é. E a gente fala assim, não, Deus é assim, mas por que você acha que Deus é assim? Porque eu já vivi isso. Mas será que nessa fase, Deus quer que você esteja da mesma maneira, pense da mesma maneira, age da mesma maneira? É o mesmo Deus. O tempo mudou, a estação mudou. Comunidade Ame, começar por mim, a estação para nós mudou. 12, número de governo. Não tenha medo, querido. Só pega a sua colherinha, meta no prato. E se cair alguma coisa fora, não chore. Você vai aprender. Você vai crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos crescer. Nós vamos amadurecer. Nós vamos aprender a operar do alto. Nós vamos enxergar as coisas como elas de fato são e não como nós pensamos que elas sejam. Ou como nós gostaríamos que seja, mas porque a nossa vontade, ela é limitada. O Senhor é quem sabe os planos que tem sobre nós. A vontade dEle ainda é boa, perfeita e agradável. Ah, mas não está sendo agradável por mim, é porque você ainda não entendeu, porque eu não entendi, porque nós estamos amadurecendo, mas a gente vai crescer. Você deveria dar um amém forte agora. A gente vai crescer, a gente vai viver, nós vamos alcançar, nós vamos voar mais alto. E agora você sabe que isso não é apenas uma frase de efeito, tem a ver com o teu processo, tem a ver com a tua maturidade, tem a ver com o amor de Deus com você, tem a ver com aquilo que Deus depositou em você e está crescendo, e está amadurecendo, está aí dentro, assim como tinha em Pedro. Pedro ramelou, perdeu o caminho, se embananou todo. Jesus disse assim, Pedro, continua, porque a semente é incorruptível, a semente não estraga, a semente da palavra. Se coloque de pé, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom. Você está sentindo leveza? Pesou para você essa palavra? Ou te aliviou? Amém? Fala para mim depois se pesou. Pode vir aqui, tá? Com amor eu te explico. Não vai embora com dúvidas. Essa palavra é uma palavra de libertação. As coisas do alto são para você, porque você é filho. Durante muito tempo a gente usou essa expressão, você é filho, para dizer que nós somos livres, inclusive para fazer a nossa vontade.
Durante muito tempo, querido, deixa acesa só um pouquinho, eu quero ver o rosto desses irmãos lindos, deixa acesa ainda. Obrigado. Durante muito tempo, quando alguém estava tomando um caminho, nós já discerníamos que a palavra já dizia que não era bom, mas a pessoa dizia, não, mas eu quero mesmo assim. Nós falamos, você é filho. Quando o filho pródigo chegou para o pai e pediu herança, o pai sabia no que ia dar, mas ainda assim ele entregou a herança e disse, filho, vai. Mas tem um lugar mais excelente, que eu quero dizer para você. Você é filho, e você pode sim enxergar as coisas de um lugar mais alto. Para de dar ouvidos a Satanás, que diz que você nunca vai conseguir. Para de dar ouvido ao diabo, que diz que com a tua história não tem jeito. Você é filho, e todo filho tem o DNA do pai, tem a identidade do pai. Você é filho, e a gente vai continuar usando a primeira forma dessa expressão quando necessário, mas a gente quer usar muito mais nessa estação essa ênfase. Você é filho. Filhos erram, filhos se perdem às vezes, filhos tropeçam, mas filhos podem voltar. Filhos têm uma casa para voltar. Queridos, que o Senhor coloque no seu coração definitivamente e eternamente, há uma casa preparada para você voltar. Você tem um lugar sim, você tem um lugar sim, você pertence a um lugar, você é parte desse lugar. Nada nem ninguém pode mudar isso. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada. Ele te chamou para enxergar o alto, para operar a partir do alto, para crescer para regiões mais altas, dia após dia, dia após dia. Lute por isso, é seu, é sua herança. Lute para preservar a sua herança, lute, é seu. Diga, é meu. Diga com mais convicção, é meu. Porque a mente do Senhor é mais alta, os pensamentos do Senhor é mais alto, os caminhos são mais altos do que a mente natural. Mas agora você é espiritual. Você é espiritual, diga amém. Você é espiritual, chamado, escolhido, batizado em Cristo. Você tem a mente de Cristo Jesus. A mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Acesse-a. Acesse-a. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo encher teu coração. Deixe o Espírito Santo encher seu coração com essa verdade. Diga, Senhor, me leve mais alto. Senhor, me leve para o meu lugar em Ti. O Senhor diz, sobe aqui, filho. Sobe aqui, sobe o degrau. Papai quer te colocar nos ombros e mostrar algo que você não enxerga, estando no seu nível. Papai quer te colocar nos ombros. Quer te dizer que um dia você terá a estatura dele, a estatura de Cristo. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Ele está construindo, e a boa obra que Ele começou, Ele há de completar. Ele há de completar.
Sobe, sobe. Eu te quero, e eu te busco, e eu te quero, e eu vou subindo. Nós vamos bater, bater, bater até você ouvir. Nós vamos chamar, chamar, chamar. Ele ouviu. Ele está ouvindo o seu clamor. Buscar, buscar de todo o coração Ele está vendo a sua até busca. te encontrar. Ele diz: vem, vem. Encontrar. Então vem, então vem. Nós Se você quiser sair do seu lugar, bater, bater, vem aqui à frente, venha. até você ouvir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração. até te encontrar, até te encontrar. E nós vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E Serei achado de vós, diz o Senhor. Serei achado de vós. Bater, bater, bater até você ouvir. Nós vamos clamar, chamar, chamar até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar. bater, bater até você abrir. Nós vamos chamar, nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração até te encontrar, até te encontrar. E eu te quero, e eu posso buscar, e eu vou subindo, O Senhor está ouvindo, Ele está ouvindo o clamor, Ele está dizendo sim, a porta está aberta, a porta está aberta, venha, entra, entra. Há uma porta aberta nos céus, há uma porta aberta nos céus, e a voz do Pai dizendo: suba aqui, suba aqui. A voz é como de trombeta. A voz é como de trombeta. A trombeta fala de chamado de despertamento. É uma voz que desperta, é uma voz que capacita. O chamado de Deus capacita você para subir. O chamado
chamada, a própria voz do Senhor. A própria voz do Senhor te capacita. O Senhor está clamando, está bradando aqui. Sobe, sobe, igreja, sobe. Senhor, nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos sim. Pai, nós cremos que a tua voz, a mesma voz que disse haja luz e houve, a mesma voz que disse que haja firmamento e terra, e assim se foi. Essa voz, quando nos chama, ela nos capacita. Quando nos chama, ela nos empodera. Ela nos empodera. E nada pode impedir, nada pode deter o poderoso braço do Senhor. Tua
mediante o clamor da terra, mediante o clamor, a rendição de corações, a rendição, Senhor, ó Pai, de pensamentos. E nós fazemos o que a Sua palavra nos ensina, trazendo todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Nós trazemos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Tudo que não se enquadra, Senhor, neste lugar de obediência, de rendição a Jesus, nós descartamos das nossas vidas, nós descartamos da nossa jornada, do ministério. Das nossas estratégias, tudo aquilo que não se enquadra dentro de uma obediência a Cristo, nós rejeitamos em nossas vidas. Toda fortaleza e toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, visões distorcidas do Pai, mentalidades contaminadas contra Deus e contra o seu propósito, caiam por terra, em nome de Jesus, e que reine a mente de Cristo, sobre cada um dos seus filhos. E é em nome de Jesus, é em nome dele, o cabeça da igreja, o primogênito da criação, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus é que nós oramos e declaramos sobre nós, sobre essa casa, sobre essa cidade, que assim seja. Amém, 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 amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa. Um excelente domingo, olhando para as coisas do alto.